Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse quarto trimestre de 2013, estudando das revistas da CPAD, o tema Sabedoria de Deus para uma Vida Vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, a ilusória prosperidade dos ímpios. Então a primeira coisa, sabemos que é ilusão, né? Essa prosperidade dos ímpios é uma ilusão. Significa o quê? Que se nós olharmos da maneira daqueles que estão debaixo do sol, ou seja, aqueles que estão fora do reino de Deus, então nós vamos achar que essa prosperidade é realmente uma vantagem, uma prosperidade boa. Vamos achar inúmeras vantagens dessa prosperidade. Agora, se nós olharmos acima do sol, ou seja, se nós olharmos como crentes, filhos de Deus, pertencentes ao reino de Deus, nós vamos ver que isso é ilusão. Então o título fala da ilusória prosperidade. O que é prosperidade? Então a prosperidade, ela tem uma conotação diferente dependendo do reino que ela está. Se nós olharmos debaixo do sol, ou seja, sem pertencermos ao reino de Deus, sem estarmos salvos, a prosperidade significa riqueza. Agora, se nós olharmos acima do sol, ou seja, no reino de Deus, de maneira espiritual, de maneira do crente enxergar, que é segundo a Bíblia, então nós vamos enxergar prosperidade diferente. Então nessa ótica espiritual, nessa ótica bíblica, tanto pode ser na parte material, financeira, como pode ser na parte espiritual. Então, por exemplo, alguém que é muito usado por Deus, nós podemos chamar de próspero. Alguém que tem dons do Espírito Santo, podemos chamar de próspero. Alguém que tem sabedoria, que aconselha as pessoas, que ganha almas, podemos chamar de próspero. Então, é uma ótica diferente. Mas a nossa lição fala então sobre a ilusória prosperidade dos ímpios. Então, um tipo de prosperidade, a prosperidade dos ímpios. E essa prosperidade é uma prosperidade que nós vamos enxergar aqui como sendo comentada a respeito da prosperidade física, prosperidade de riqueza, a prosperidade financeira. E essa prosperidade foi conseguida impiamente. Então assim que nós vamos encarar nessa lição aí, essa prosperidade. Então a ilusória prosperidade dos ímpios. Vamos ver o nosso texto áureo, que está em Eclesiastes 9:2, que diz: tudo sucede igualmente a todos, mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Bom, aqui Salomão então está olhando numa perspectiva de viver numa mesma cidade ou no mesmo país. Então todos estão sujeitos às mesmas leis naturais que existem. Por exemplo, se existe um terremoto num país, existe ali milhares de crentes e existem milhares de descrentes. Tanto vai morrer os crentes como os descrentes. Então nessa perspectiva que Salomão está falando, acontece tanto com o ímpio como com o justo, tanto com o bom como ao ruim. Se nós olharmos aí para as catástrofes que têm acontecido no mundo, nós vamos ver que tanto tem morrido os crentes como os descrentes. As Torres Gêmeas, por exemplo, nós sabemos que existiam ali várias pessoas que eram crentes. Então são tragédias que acontecem. Existe aí, por exemplo, um enchente. Tanto é prejudicado o crente como o descrente. Então, por exemplo, uma favela pega fogo. Lá, tanto a casa dos descrentes como a casa dos crentes vão também queimar. Então veja bem, tanto acontece com o justo como com o ímpio. Então são fatos que acontecem
e todos estão sujeitos a essas coisas. Nós devemos saber que nós somos seres humanos. Nós não somos assim tão melhores que os outros, como muitos julgam. A teologia da prosperidade, ela vem trazendo uma ideia de que o crente não vai adoecer, não vai passar por dificuldades financeiras, não vai ter problema nenhum quando ele passa então a ser crente. E isso não é verdade. E Jesus disse bem claro: no mundo tereis aflições. Nós já estudamos detalhadamente sobre esse tema. Nossa verdade prática diz: embora debaixo do sol o fim para justos e injustos pareça o mesmo, as Escrituras deixam claro que na eternidade os seus destinos serão bem diferentes. Bom, agora devemos olhar com uma perspectiva futura. Como é que é o futuro desses ímpios e dos justos? Qual a diferença? Então, aí a grande diferença está exatamente quando nós deixarmos este mundo. Quando o nosso corpo for transformado num corpo celestial. Aí a grande diferença acontecerá. Nós estaremos para sempre com o Senhor, enquanto os ímpios estarão para sempre no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. Então a diferença é muito grande. Então, aqui na terra, olhando de uma maneira geral, nós podemos até imaginar, até o próprio crente de vez em quando pode ficar pensando: mas por que isso? Por que eu passo tanta dificuldade? Por que aquele ímpio vive tão bem? Mas se nós olharmos um pouquinho mais para frente, porque a vida aqui é muito rápida, no máximo 120 anos, passam rapidíssimo, principalmente para mim que já passei dos 50, parece que passa rápido demais, não é? Então, veja bem, a diferença está logo ali, porque a vida passa rapidamente. E depois nós vamos ver essa diferença, a grande diferença que existe. Então o crente vive com um olhar no futuro. E se ele olhar só no presente, ele vai ficar embaraçado com essas coisas. Muitas vezes ele fica até desanimado, porque acha que está sendo injustiçado por Deus. Mas a grande diferença é no futuro. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Daqui a pouquinho você vai ver a diferença. Se o arrebatamento for hoje, você vai ver a diferença hoje. Então, sobem, aqueles que são filhos de Deus. E aqueles que você muitas vezes até achou que estavam vivendo tão bem, estavam numa situação tão diferente da sua, tão melhor do que a sua, de repente vão ficar e vão passar a sofrer terrivelmente. Olha aí, a nossa leitura bíblica em classe, Eclesiastes 9, de 1 a 6. Diz assim: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. E a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então nós vamos ver aqui que Salomão escreve, e ele escreve aqui lembrando
da sua posição, da sua condição, quando ele estava afastado de Deus, quando as suas muitas mulheres o fizeram cair, se desviar de Deus. E ele vai ver que esta vida de pessoa sem Deus aqui debaixo do sol, que é uma vida triste, e a maneira de julgar, de olhar as coisas, de fazer as contas para ver a diferença entre uma pessoa e outra, então não existe. A pessoa não tem essa noção do que é ser salvo e condenado, do que é ser filho de Deus ou filho do diabo. A pessoa não percebe essas diferenças. As coisas acontecem e as pessoas não sabem por que acontecem. Então não há um entendimento claro das coisas. Então as pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, elas têm uma maneira diferente de olhar e de julgar as coisas. Então elas parecem que elas pensam assim: todos são iguais, todos vão para o mesmo lugar, tudo vai acabar, tudo vai passar, então um não tem diferença do outro. Então esse sábio, que é um sábio segundo o mundo, ele não consegue compreender, consegue falar muito, imaginar muitas coisas, mas ele não sabe discernir realmente o futuro. Ele olha para o presente, então ele não consegue compreender claramente. Então veja só que a maneira de olhar diz o quê? Melhor um cão vivo do que um leão morto. Olha a maneira de pensar dessas pessoas. Ou seja, é preferível ser ímpio, mas se dar bem na vida, ser rico, ter as coisas, do que ser bom, ser justo e morrer. Por quê? A visão da pessoa sem Deus é a visão daqui da terra. A vida para ele só interessa aqui na terra. Ele não pensa na futura vida eterna. Ele pensa só aqui na terra. Então ele pensa da seguinte maneira: bom, se aqui, para viver bem aqui, deve-se mentir, roubar, enganar, prostituir, fazer tudo que não presta e aproveitar essa vida aqui, então eu prefiro ser ruim. Então a pessoa entra para o caminho do mal e vai tentar de todas as maneiras se dar bem aqui, viver bem aqui na terra, porque só pensa na vida aqui na terra. Já a palavra de Deus ensina exatamente o contrário. Viva aqui, preparando-se para a vida ali. Então, você tem que investir na vida eterna. Para onde você quer ir após a morte ou após o arrebatamento. Então, o crente, ele vive aqui pensando no futuro. Já a pessoa ímpia, já o descrente, ele vive aqui pensando aqui. Só pensa na terra. Ele investe aqui na terra. Então tem gente que trabalha feito doido, esquece-se de Deus, até da sua própria família, para ganhar dinheiro, porque ele pensa aqui. Ele acumula tesouro aqui. E o crente? O crente, ele, primeiro na sua vida está Deus, depois a sua família, depois a igreja, depois é que é o seu trabalho, porque ele está pensando lá no futuro, está pensando na vida eterna com Deus. Então junta tesouro lá no céu e não aqui na terra. Então é completamente diferente. Aí a maneira de olhar, a maneira de agir, a maneira de pensar, de analisar as coisas. E até depois da morte o ímpio pensa o quê? Morreu, acabou.